Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 26. Livro do Gênesis capítulo 26. Hoje de manhã, reverendo Weber tirou um sermão de uma palavra, não é? E ele disse que é mais difícil tirar um sermão de uma palavra do que de um texto longo. Bem, hoje eu vou tentar tirar um sermão de um texto longo, mas foi tão difícil quanto tirar de uma palavra. Gênesis, capítulo 26. Farei a leitura de todo o capítulo, Gênesis 26. Peço que você acompanhe silenciosamente, atentamente a leitura da palavra do Senhor. Depois eu vou orar e nós então procederemos à exposição bíblica deste culto. Gênesis 26. A palavra do Senhor diz assim: sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e serei com você e o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: é minha irmã. Ele tinha medo de dizer: é minha mulher, porque pensava assim: os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Depois que Isaque havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: é evidente que ela é a sua mulher. Como é que você disse que ela era sua irmã? E Isaque respondeu: é que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: o que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: quem tocar neste homem ou na sua mulher, certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaque: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito, por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e vamos prosperar nesta terra. Dali Isaque foi para Berseba. Na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão.
Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaque abriram ali um poço. Abimeleque, seu amigo Austate e Ficol, comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaque. Isaque perguntou: por que vocês vieram à minha presença, se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? E eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos mal nenhum a você, mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz? Você agora é o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. E levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque e, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço, Isaque deu o nome de Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaque e Rebeca. Vamos orar, irmãos, e clamar pela graça do Senhor. Santíssimo Deus, nós estamos diante da Tua palavra. E a Tua palavra é aquilo que nós precisamos para viver neste mundo de maneira agradável aos Teus olhos. Por isso é que nós precisamos da Tua palavra. E nós sabemos que nós só podemos receber bem a Tua palavra se o Teu Espírito nos abençoar. Por isso a nossa oração nessa noite, ó Deus, é a oração simples que temos feito todas as vezes quando aqui abrimos a palavra do Senhor. Fala conosco. Sejas Tu o nosso mestre. Toma em Tuas mãos o nosso coração e faze com ele aquilo que o Senhor pode fazer e sabe que precisamos que o Senhor faça nesta noite. Ouve a nossa oração, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, porque nós a fazemos não no nome de nenhum desses três, mas no nome de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Amém. Deus sempre vence. Esse é o título da nossa série no relato bíblico sobre a família de Isaque. Nós começamos na última mensagem, quando nós consideramos a introdução do relato, capítulo 25, versículos 19 a 34, e aprendemos naquela ocasião que, para efeito de salvação, apenas uma coisa importa. E que coisa é essa? A escolha do Senhor. Tanto Esaú quanto Jacó eram indignos. O primeiro, um escravo dos seus apetites. O segundo, um homem dissimulado, capaz das maiores impiedades. E entre eles, Deus escolheu um para, como parte da família da aliança, trazer ao mundo o Redentor de toda a humanidade. Lembre-se, eu disse isso na primeira mensagem, de que os primeiros leitores do relato de Gênesis foram os israelitas que estavam saindo do Egito com destino a Canaã. E a intenção original deste relato, provavelmente, era dar àquele povo senso de identidade, ajudá-los a entender quem eles eram, ajudá-los a entender muita coisa pelas quais eles estavam passando naquela ocasião e ainda haveriam de passar,
e principalmente estimular aquele povo a prosseguir em direção à terra que lhe tinha sido prometido. Para aquele povo, a introdução desse relato dizia: sigam em frente. Vocês são filhos de Jacó, o escolhido, com quem Deus fez uma aliança. Essa era uma mensagem de estímulo para aquela geração. Mas muitos anos tinham se passado entre Jacó e o Egito. Muita idolatria tinha sido praticada e até assimilada pelo povo de Israel naquela ocasião. Muito pecado tinha sido cometido pelo povo ao longo daquele tempo. E o povo que estava saindo do Egito poderia eventualmente perguntar, como nós perguntamos frequentemente quando nós consideramos os nossos pecados, quando nós consideramos os pecados da nossa família, quando nós consideramos os pecados da nossa igreja, quão persistente é a graça de Deus? Sobreviveria a misericórdia e a graça de Deus gerações a ponto de nos beneficiar tanto tempo depois? E eu creio que os fatos narrados neste capítulo anacrônico para o qual nós vamos olhar hoje, eu digo que ele é anacrônico porque esses acontecimentos aconteceram antes daquilo que está narrado no capítulo de número 25. Muito provavelmente. Por quê? Porque se Isaac tivesse chegado em Gerar acompanhado de 2 filhos, ninguém acreditaria no fato de que Rebeca seria sua irmã. E ele não iria sozinho deixando os meninos em um tempo de fome no lugar onde ele estava. Então, é muito provável que isso que a gente está lendo aqui aconteceu antes do que aquilo que a gente viu no capítulo 25. E Moisés deslocou o relato desses fatos por uma razão absolutamente teológica. E eu creio que um dos objetivos de Moisés era exatamente mostrar para o povo de Israel a persistência da graça e da misericórdia de Deus em sua aliança. O tema da mensagem de hoje poderia ser muito bem déjà vu, ou então tal pai, tal filho, ou quem sabe a fruta não cai longe do pé. Qualquer um desses 3 temas que você escolher emolduraria bem Gênesis capítulo 26. Porque o que Moisés faz aqui, irmãos, neste capítulo, é relatar alguns acontecimentos da vida de Isaac, que encontram um paralelo profundo na vida de Abraão, o seu pai, com o objetivo de ilustrar algo que nós repetimos muitas vezes de maneira mecânica, mas que é uma afirmação categórica a respeito da fidelidade de Deus e a respeito da persistência da sua graça e da sua misericórdia. Eu estou me referindo à expressão: Deus é o Deus de Abraão, Deus é o Deus de Isaac, Deus é o Deus de Jacó. O capítulo 26 de Gênesis está dividido em 3 grandes partes. Se você quiser marcar isso na sua Bíblia, talvez isso te ajude a olhar para o texto em outras ocasiões, quando você encará-lo de novo. Os versículos de 1 a 6 introduzem o relato e deixam o leitor em um clima de repouso. Eles são versículos tranquilos. Os versículos 7 a 11 relatam uma mudança e entregam ao leitor da passagem uma tensão que precisa ser, de alguma forma, resolvida.
E os versículos 12 a 35 entregam ao leitor a solução dessa tensão e concluem esta passagem. Então, o relato da perspectiva da sua estrutura é muito simples. São 3 movimentos no estilo cosmovisão cristã: criação, queda e redenção. É isso mesmo. Clima de repouso no começo, tensão no meio e solução no final. E nós vamos olhar então para esses 3 momentos do capítulo 26, lembrando como ele, de certa forma, quer relacionar aquilo que acontece com Isaac com aquilo que aconteceu com Abraão, para enxergarmos o que podemos aprender com esse belo relato da palavra do Senhor. E nos primeiros versículos, os 6 primeiros da passagem, nós aprendemos que Isaac foi semelhante a Abraão em sua obediência. Essa é a primeira lição que nós encontramos nesta passagem. O texto começa com a informação de que houve fome na terra. E atenção, irmãos, quando a Bíblia fala de fome, é fome mesmo, certo? É muito diferente desse exagero retórico que a gente costuma usar quando a gente diz: eu estou morrendo de fome. A gente não sabe o que é, de fato, passar fome. Há 2 detalhes no texto que deixam isso muito claro. Veja que o texto fala de uma fome na terra. Ou seja, parece ser um negócio abrangente. Eu não estou dizendo que era na terra inteira, mas pelo menos na terra conhecida das pessoas que estavam recebendo o relato nesta ocasião. Então, o texto está falando de algo abrangente, era uma fome abrangente. E depois o texto diz que era uma fome semelhante à que acontecera nos dias de Abraão. Portanto, não era uma escassez anual, cotidiana, comum, porque ele encontra um paralelo para essa fome 40 anos antes. Não era um negócio que acontecia todas as vezes. Foi algo extraordinário, esta fome que aconteceu nesta ocasião. O cenário não era um cenário comum. Talvez ele tenha sido causado por uma forte estiagem, falta de chuva, que dificultou a produção naquele lugar. E o texto diz que nesse contexto de fome, Isaac foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, o rei dos filisteus. E se você está lendo o texto de Gênesis do início ao fim, ou ouvindo a leitura do texto de Gênesis do início ao fim, como acontecia naquela época, só o verso 1 é suficiente para ter um déjà vu. Por quê? Porque esse negócio de filisteus, Gerar, Abimeleque, tudo isso já apareceu antes. Se você der uma olhada em Gênesis capítulo 20, você vai ver Abraão lidando com este mesmo cenário com o qual Isaac está lidando aqui. O texto pinta um ambiente muito semelhante ao do relato sobre Abraão. Como parece ser semelhante ao de Abraão, o projeto de Isaac aqui, ou o plano de Isaac aqui. No versículo 2, nós lemos que o Senhor aparece a Isaac. Importante perceber isso, guarda isso na sua cabeça. No começo da passagem, nós temos uma aparição de Deus. Deus aparece a Isaac. E veja o que é que ele diz a Isaac. Ele diz assim: não desças ao Egito, mas fique na terra que eu te indicar. Nós somos informados aqui implicitamente que os planos de Isaac não eram parar em Gerar. O plano de Isaac parecia ser dar uma passada em Gerar, ganhar algum fôlego e então descer ao Egito. Lembra que o Egito no Gênesis é sempre o sinônimo, o sinal de um lugar errado
onde você pode encontrar suprimento. E a ideia de Isaac era ir para o Egito, talvez por causa da presença do rio Nilo, que livrava os egípcios dessa escassez e dessa fome nessa ocasião. Mas o mais importante é que você se lembre que isso foi o que o pai dele fez. Abraão desceu ao Egito em tempo de fome e Isaac planeja descer ao Egito em tempo de fome. Mas Deus dá uma ordem a Isaac: não vá para o Egito, fique na terra que eu te indicar. Está lembrando alguma coisa você? Fique na terra que eu te indicar. E as implicações dessa ordem precisam ser bem entendidas. Ir para o Egito podia significar algum tipo de suprimento. Ficar em Gerar significava se submeter a uma situação difícil. Tanto é que a palavra que na nossa versão é traduzida por ficar, tem na verdade o sentido de peregrinar. Olha a ordem de Deus. A ordem é: não desça ao Egito, mas peregrine pelos lugares que eu te mostrar. O que o texto está mostrando para nós nesse começo, irmãos, é que Isaac tem uma decisão a tomar do tipo que eu e você conhecemos muito bem, que é: ou seguimos o caminho que nos parece melhor aos nossos próprios olhos, ou damos ouvidos à voz do Senhor. Com um detalhe: a ordem do Senhor vem acompanhada da promessa do Senhor. Então Deus diz: Isaac, não vai para o Egito, peregrine pelo lugar onde eu mandar você peregrinar, e presta atenção nas coisas que eu vou dizer a você. Eu serei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência eu darei todas essas terras e confirmarei o juramento que eu fiz a Abraão, seu pai. Eu multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Por quê? Olha o versículo 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. A questão inicial dessa primeira parte do relato é: o que Isaac vai fazer diante dessa situação? Ele tem os seus olhos e o seu coração dizendo: tem suprimento no Egito. Ele tem a palavra de Deus dizendo: fique no lugar onde eu te mandei. A pergunta é: o que Isaac vai fazer? E essa seção da passagem termina declarando firmemente que ele deu ouvidos à voz do Senhor e permaneceu em Gerar. Se o texto acabasse aqui, nós terminaríamos admiradíssimos com os homens que Deus usa. Porque Deus diz a um vai e ele vai. Deus diz a outro não vai e ele não vai. Eles são obedientes à voz do Senhor. E se nós somos os israelitas saindo do Egito, que precisamos de estímulo para seguir o nosso caminho em direção à terra prometida, talvez nós terminemos essa parte do texto pensando: Deus escolheu os homens perfeitos para levar a cabo o seu plano. E é por isso que ele vai dar certo. Porque ele escolheu a dedo os homens que são capazes de fazer com que tudo o que Deus planejou chegue ao fim. Certo? Errado. Porque a segunda parte do texto mostra que Isaac não é apenas igual a Abraão na obediência.
Isaac também é igual a Abraão na desobediência. O versículo 7 diz que quando os homens de Gerar perguntaram a Isaac sobre Rebeca, ele disse que ela era sua irmã. E se você está lendo o texto de Gênesis sequencialmente, aqui você tem o segundo déjà vu. Porque Isaac faz, em relação a Rebeca, a mesma coisa que Abraão fez em relação a Sara 2 vezes. No Egito, em Gênesis capítulo 12, e em Gerar, em Gênesis capítulo 20. E eu preciso fazer um parêntese aqui. Não é a ênfase do texto, esse não é o propósito central do texto, mas é possível ver aqui nesse texto que o comportamento de Abraão como pai teve um profundo impacto sobre Isaac como filho. Isaac está seguindo exatamente os caminhos do seu pai. Ele está tomando exatamente as decisões que o seu pai tomou. E preste atenção, irmãos, esse é um alerta importantíssimo para todos nós que estamos criando filhos. Nós precisamos estar atentos. Porque as escolhas que nós fazemos, as prioridades que nós elencamos, a maneira como nós vivemos influenciam profundamente os filhos que nós criamos. A fruta não cai longe do pé. Fechou o parêntese? Voltemos ao texto. O que chama a atenção no início dessa segunda parte da passagem é a rapidez com que o Isaac confiante e obediente dá lugar ao Isaac incrédulo e mentiroso. Irmão, se você está lendo o texto, de um versículo para o outro, o homem que confiou em Deus e permaneceu na região da escassez é visto mentindo para evitar uma hipotética situação de perigo. Ele nem sabia se isso poderia acontecer, mas ele está mentindo para evitar uma hipotética situação de perigo. E com essa rapidez, o relato bíblico quer destacar a inconstância dos homens que Deus usa. Essa rapidez mostra que a fé que esses homens demonstram em um determinado momento não os livra de vacilar no momento seguinte. Você sabe disso. Na segunda-feira, você está crente, confiando em Deus. Na terça-feira, você já não é tão crente como você era na segunda. Nós somos sujeitos inconstantes. Essa rapidez quer mostrar que o fato de homens de Deus confiarem plenamente em Deus em uma determinada área da vida deles não os isenta de tentar controlar outras. Você sabe o que é isso? Tem áreas da sua vida que você já converteu a Deus, já converteu a Jesus Cristo. Mas existem outras áreas da sua vida que ainda precisam de conversão profunda. Porque nós somos assim. Nós somos pessoas inconstantes. E esse é o problema aqui. O problema de Isaac, irmãos, não é simplesmente o medo natural da morte. Todos nós temos medo natural da morte. O problema de Isaac, a semelhança de Abraão, é a tentativa de resolver as coisas à sua própria maneira, ao invés de seguir confiando no Senhor. Conhece gente assim? Que tem a tendência de resolver as coisas à sua própria maneira, ao invés de continuar confiando no Senhor?
o que o texto está querendo nos mostrar é isso, irmãos. Nós somos todos iguais. Isaac é semelhante a Abraão. Jacó, embora de personalidade diferente do pai, tem onde puxar, porque a fruta não cai longe do pé. Meu pai, às vezes, quando as pessoas elogiavam a gente, os filhos dele, meu pai costumava brincar dizendo assim: muito obrigado, o melhor que eu fiz foi reproduzir um pecador igualzinho a mim. Foi a graça de Deus, ou é a graça de Deus, que tem dado a eles condições de prosperar, apesar das minhas dificuldades e das minhas falhas. O texto, portanto, quer destacar isso, que rapidamente o homem que confiava no Senhor se torna incrédulo e mentiroso. O que não foi rápida foi a duração da mentira de Isaac. A gente às vezes olha para o texto e acha que esse negócio aconteceu assim, uns 2 ou 3 dias. Mas veja o que diz o versículo 8. O texto diz que ele permaneceu ali muito tempo. Ou seja, essa mentira não foi uma mentira que Isaac contou só um finalzinho de semana. Foi uma mentira que durou longos dias. Talvez semanas, talvez meses, talvez anos. Até que a providência ordinária de Deus, e presta atenção nisso, Deus nunca permite que os seus filhos terminem a caminhada afastados dele. Se você estiver se afastando de Deus, ou estiver afastado dele, e for um filho dele, tenha certeza, mais cedo ou mais tarde, ele te trará de volta para casa. Talvez doa um pouco, mas ele trará você de volta para casa, porque como diz a nossa série de sermões, ou o título dela, Deus sempre vence no final. E aqui, isso acontece através de Abimeleque, que preste atenção, talvez não seja esse o nome de um homem, porque você vai ver ele 40 anos antes, lá com Abraão. Talvez Abimeleque seja um título. Esta palavra significa meu pai é rei, ou filho do rei. E é provável que esse seja o título dos reis entre os filisteus, como Faraó era o título dos reis entre os egípcios. Embora os filisteus desse texto não são exatamente os filisteus lá do período dos reis. Não é o grupo dos filisteus do Golias, certo? É outro grupo de pessoas que está presente na terra prometida. Abimeleque descobre que Isaac estava mentindo. Como? De repente ele passa perto da casa de Isaac e vê umas carícias estranhas entre duas pessoas que se apresentaram como irmãos. E ele diz: Isaac, você mentiu para mim. Rebeca não é a sua irmã, ela é a sua mulher. E com isso você colocou todo o nosso povo em risco. Abimeleque o confronta, Abimeleque o expõe, mas estranhamente, Abimeleque publica um decreto penalizando com morte qualquer pessoa que tocasse Isaac e Rebeca. E essa segunda parte, irmãos, está chegando ao fim com pelo menos 2 grandes ironias. A primeira ironia enfatiza o ponto central dessa segunda parte da passagem. Qual é a ironia? É que o rei pagão demonstra mais senso moral do que o patriarca da aliança. Essa é a ironia. O Isaac, que começa crédulo e obediente, agora na segunda parte se torna incrédulo e mentiroso,
com senso moral inferior ao rei de um povo pagão. É isso mesmo. O que o texto está querendo dizer para nós é: Isaac, assim como Abraão, não são capazes de garantir as bênçãos da aliança através da obediência deles. O que o texto está dizendo para o pessoal que está saindo do Egito é: confiem, vocês são filhos de Abraão, vocês são filhos de Isaac. Mas a pergunta é: confiem em quem? O texto está dizendo: não confiem em Abraão, não confiem em Isaac, porque nenhum deles tem obediência suficiente para garantir as bênçãos da aliança. Essa primeira ironia enfatiza esse ponto central da segunda parte da passagem. Mas a segunda antecipa alguma coisa que está por vir. Percebeu como é que termina a segunda parte da passagem? Isaac, vejam isso, irmãos, Isaac, que mente por medo da morte, termina protegido por um decreto de morte promulgado pelo homem a quem ele temia. Que ironia! Isaac mentiu, dizendo que Rebeca era irmã dele, com medo que Abimeleque o matasse. E como é que termina a segunda parte que mostra Isaac o vacilão? Termina com Isaac protegido por um decreto que diria que mataria todos aqueles que encostassem a mão nele, escrito por quem? Pelo homem a quem ele temia. Deve ter alguém controlando esse negócio, não? Deve ter alguém controlando essa história. Isso antecipa o que está por vir. Porque essa segunda parte nos deixa com uma tensão. E entenda isso. Você precisa entender isso para entender a passagem. Essa é a grande tensão de Gênesis 26. O que Deus fará com esse patriarca inconstante? O que Deus vai fazer com ele? Deus disse: fica aqui, peregrina aqui, e ele obedece. Mas imediatamente, ele desobedece. E Deus tinha feito para ele, quando apareceu, um monte de promessas. Eu vou abençoar você, eu vou dar uma descendência grande para você, eu vou levar a sua família para a terra. A pergunta é: como Deus reagirá àquele que começa confiando e obedecendo, mas rapidamente revela a sua incredulidade e desobediência? Talvez essa seja a sua pergunta a respeito de você. Quando você olha para a sua inconstância e diz: quantas vezes eu começo bem, eu começo obedecendo ao Senhor, mas na primeira curva do caminho eu dou uma vacilada. Porque não é só Isaac que é o vacilão. Abraão é vacilão. Todos nós somos, de alguma forma, pessoas que vacilam ao longo da caminhada. E o que o capítulo 26 de Gênesis ensina no final é que o Isaac, que é semelhante a Abraão na obediência, que é semelhante a Abraão na desobediência, também é semelhante a Abraão na bênção que recebe do Senhor. Irmãos, a parte final desse texto começa com um tom diferente e, de certo modo, inesperado. Logo depois de narrar essa desobediência de Isaac, olha o que o autor diz no versículo 12. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo.
tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tiveram inveja dele. Eu digo que isso é inesperado, porque a nossa tendência é imaginar que depois de mostrar a incredulidade e a desobediência de Isaac, o texto mostraria a punição de Isaac, mostraria o castigo de Deus sobre ele. Mas não é isso que acontece. O que o texto mostra é que, apesar da desobediência de Isaac, Deus o abençoou. Apesar da desobediência de Isaac, Deus o abençoou. É verdade, a bênção de Deus não trouxe apenas conforto para Isaac. Se você acompanha a leitura, o versículo 14 diz que os filisteus começaram a ter inveja dele, e ele teve que se mudar do lugar em que ele estava, porque eles começaram a entulhar os poços que ele utilizava. E curiosidade, eram os mesmos que tinham sido abertos na época de Abraão, seu pai. O texto continua fazendo esse paralelo. E o restante do texto mostra que aquilo que Deus tinha dito que aconteceria com Isaac, de fato aconteceu. A mistura entre a prosperidade de Isaac, a inveja dos filisteus e a personalidade pacata dele transformou o tempo de Isaac na região de Gerar em um tempo de constante e intensa peregrinação. E sabe o que a peregrinação mostra para nós? Mostra que Deus estava trabalhando intensamente nesse servo dele. Veja a história dos poços. Veja a história dos poços. Ela mostra que Isaac se tornava pouco a pouco um homem extremamente resiliente, que ao contrário de Abraão, seu pai, que por um momento imaginou que conquistaria a terra através de um exército. Lembra que Abraão fez isso? Isaac estava seguro de que deveria esperar e obter a terra por herança. Consegue perceber a ambiguidade desse homem? Quando os filisteus entulhavam um poço, o que ele fazia? Saía e abria outro. Aí os filisteus iam atrás dele e entulhavam o poço novo que ele cavou. O que ele fazia? Ele ia para outro lugar e abria outro poço. E os filisteus entulhavam de novo o poço que ele havia construído. O que ele fazia? Ele ia para outro lugar e construía um poço. Isaac tinha exército suficiente para dizer, vou para a guerra. Mas ao contrário do seu pai Abraão, Deus está trabalhando nele, de modo que ele vai se tornando resiliente e entende que agora ele estava na terra como um peregrino. Chegaria o tempo em que Deus lhe entregaria a terra de presente, mas agora ele tinha que peregrinar pela terra de Gerar. Agora, o que eu quero que você perceba é que o tom da terceira passagem não muda, ou da terceira parte da passagem não muda. Do início ao fim, essa parte da passagem segue mostrando que Isaac era um abençoado do Senhor. E três coisas mostram isso para mim de maneira absolutamente significativa. A primeira é a maneira como Moisés relata Isaac e os seus servos abrindo o poço no deserto. Você já viu alguém abrir um poço alguma vez na sua vida? Cavar um poço para encontrar água. Você tem alguma ideia de quanto tempo você, ou de qual a profundidade que você precisa cavar para encontrar água em um poço? Nós estamos falando do Brasil, certo? Imagine você cavando poços, ou poços, em terras
absolutamente secas e áridas. Você percebeu como é que o relato descreve essa dinâmica de cava, entulha, muda, cava, entulha, muda, cava, entulha e muda, com uma naturalidade impressionante? Qual é a ideia que o relato quer dar para nós? Que Isaac era tão abençoado por Deus, que todo lugar que ele e os servos dele botavam a enxada e cavavam um poço, Deus fazia brotar água. É isso que essa dinâmica está mostrando. Ele pegou a enxada, bateu no lugar, Deus fazia com que água viesse à tona. A segunda coisa que mostra para mim claramente nessa parte que Isaac é um abençoado por Deus é a proposta de aliança por parte de Abimeleque. Irmãos, Isaac se tornou tão abençoado, que o rei dos filisteus, que antes tinha dito para ele, sai dessa terra, porque nós não aguentamos mais você, vai até ele no final da passagem propor uma aliança. E novamente, a passagem conecta Isaac com Abraão, porque anos antes, no mesmo lugar chamado Berseba, uma aliança entre Abimeleque e Abraão tinha sido feita. Mas tem uma última coisa que mostra que o texto está enfatizando que Isaac é um abençoado do Senhor. E que coisa é essa? É o encontro com Deus em Berseba. Irmãos, o texto diz que depois que o conflito em relação aos poços terminou, Isaac foi para Berseba. E atenção, naquela mesma noite em que Isaac chegou a Berseba, Deus vem até ele. Lembra, isso já tinha acontecido na passagem. Deus vem no começo para dizer, me obedece e eu vou abençoar você. E Isaac toma a decisão inicialmente de ficar. No meio do caminho, Isaac vacila. E Deus aparece para ele de novo. Para fazer o quê? Confirmar tudo o que ele tinha dito no começo que haveria de fazer, com um adendo, um único adendo, uma única diferença, que agora a promessa começa com uma afirmação da identidade de Deus. Agora Deus chega e diz, Isaac, eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tenha medo. O que ele tinha acabado de ter e o que o fez vacilar na segunda parte da passagem? Não tenha medo. Eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência. Por quê? Por amor de Abraão, o meu servo, com quem Deus tinha estabelecido a sua aliança. Aqui está, irmãos, a resolução da tensão entregue na segunda parte. Entenda isso de uma vez por todas. A questão não é quem nós somos. A questão é quem Deus é. A questão não é quem nós somos. A questão é quem Deus é. E Deus é fiel. Deus não muda. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. Entendeu a história? Ela é bem simples.
Agora eu vou contar a história como eu contaria para uma criança, se eu estivesse contando para ela, tá? A história é a seguinte. Isaac, por causa de uma fome, saiu de um lugar onde ele estava e foi para outro. Quando ele chegou lá, ele começou muito bem, de maneira obediente, mas rapidamente mentiu, dizendo que Rebeca era sua irmã, exatamente como seu pai tinha feito, revelando todos os problemas e mazelas da sua família. Mas em vez de ser punido, Deus o abençoou e o fez prosperar abundantemente. A lição é: para ser abençoado, então eu tenho que fazer o que é errado, certo, pastor? Talvez fosse isso que a criança me dissesse a hora que eu contasse essa história para ela. Então agora, pastor, eu vou fazer o que é errado, porque aí então Deus vai me abençoar. Ou então eu posso fazer tudo errado e Deus então vai me abençoar. Certo, pastor? Errado. Errado. Você viu como é que termina a passagem? Você viu como é que termina a passagem? A passagem termina com um negócio que parece não ter nada a ver com a história. Ela termina com uma notinha final que distingue os que estão dentro da família da aliança dos que estão fora da família da aliança. Aliás, se você lembrar como é que terminou o capítulo 25, você vai lembrar que tem um sanduíche aqui de novo. Olha o sanduíche voltando aí. Termina o capítulo 25 dizendo: Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. E o 26 termina com Esaú de novo. Informação aparentemente desconectada, dizendo: quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu, e essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Presta atenção, Isaque é pecador, mas ele está no caminho como parte da família da aliança, sendo trabalhado pelo Senhor, se esforçando para ser obediente na medida em que ele caminha com Deus. Ele, muito diferentemente de Esaú, que faz pouco caso da família da aliança, seus princípios e valores são diferentes da família da aliança, está andando com o Senhor na medida em que está sendo trabalhado com ele. Esaú é um ímpio. E o que eu quero que você saiba é que se você olha para essa passagem e acha que a lição é aquela, talvez você seja um ímpio também. Se você olha e diz, então quer dizer que eu posso fazer tudo errado e Deus vai me abençoar. Talvez a parte que hoje cabe a você da passagem é o final. E você ainda não esteja dentro da família da aliança. Porque qualquer um dentro da família da aliança olhará para essa passagem e entenderá que a lição é a seguinte: Deus tem um plano. Ele está comprometido com este plano. E nada, nem mesmo o pecado dos homens através de quem este plano está sendo levado a cabo, pode acabar com ele. Essa é a lição. Deus tem um plano. E nem mesmo o pecado dos homens que Deus está usando para levar este plano a cabo poderá terminar com ele. Por quê? Porque houve um que, ao contrário dos seus antepassados, não mentiu para proteger a sua vida. Antes, ele foi verdadeiro e fiel até o fim. Mesmo que isso tenha custado a própria vida dele.
Sabe por que é que Deus abençoa Isaac? Apesar dos pecados dele? Porque não é Isaac o filho da promessa. O filho da promessa é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. A bênção que Isaac recebeu, apesar dos seus pecados, aponta para a maior bênção que nós recebemos em Cristo, porque cada um dos nossos pecados foi pago por Ele. Deus não é injusto quando nos abençoa apesar dos nossos pecados, porque Ele puniu cada um dos nossos pecados na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E é nisso que está a nossa segurança. Se você está se perguntando, pastor, apesar de tudo que eu fiz, Deus pode me abençoar? Apesar de tudo que a minha família fez e tem feito, a gente pode ser uma família diferente? Pastor, apesar da nossa igreja ter muitos pecados, Deus pode abençoar a nossa igreja? A resposta é: pode! Por nossa causa? Não. Por causa do Filho dele. Por causa daquilo que ele fez. Porque ele venceu. Nós podemos ter a certeza de que, de poço em poço, talvez tenhamos muitos poços para cavar ao longo da vida, em meio a vitórias e derrotas, o plano de Deus continuará avançando, até que, como aqueles israelitas que saíram do Egito naquele dia, nós entremos na terra prometida. Qual é o tamanho da persistência, da graça e da misericórdia do Senhor? A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor não tem fim. A misericórdia do Senhor não tem fim. Vamos orar e agradecer a Deus por isso. Deus, somos todos Isaac. Todos nós somos como ele. Começamos bem, Senhor, muitas vezes, dispostos, animados, lendo a Escritura, orando ao Senhor, mas às vezes nem caminhamos muito e o nosso pecado vem à tona, a nossa fraqueza fica evidente. E quando isso acontece, nós temos a tendência de imaginar que não há solução para nós, que nós não podemos ser abençoados pelo Senhor, porque achamos que o Senhor nos abençoa a partir da nossa obediência. Deus, ajuda-nos a entender que a tua bênção vem sobre nós em Cristo, por causa de Cristo. Nos ajuda a, entendendo isso, nunca fazer pouco caso do sacrifício de Jesus Cristo por nós. E ajuda-nos, portanto, a lutarmos para obedecer o Senhor, como Abraão e Isaac fizeram de maneira confiantes muitas vezes. Mas todas as vezes em que nós fracassarmos, Senhor, nos ajude a lembrar que nós não somos os filhos da promessa. Nós nos tornamos filhos através do teu Filho Jesus Cristo. Ensina-nos a crer nele. Ensina-nos a nos apegar a ele. Ensina-nos a confiar de que nós nada mais precisamos do que do teu Filho Jesus. Que ele seja nosso maior amor. Que ele seja a razão da nossa vida, da nossa existência.
que nós morramos e vivamos por amor a Jesus Cristo. Cuida de nós, Senhor, e dá que a lembrança da persistência da misericórdia e da graça do Senhor seja o estímulo que o povo de Deus precisa nessa noite para continuar caminhando em direção à terra prometida. Toma-nos em tuas mãos. É a oração que te fazemos. Em nome de Jesus. Amém.